Olá! Fique à vontade. Senta nessa mesa que o Senhor nos preparou para nos relembrar de algo muito importante. Hoje é o dia de relembrar. Hoje é dia de realmente a gente trazer coisas à memória para ver se estamos realmente ainda bem estabilizados naquilo que é propósito de Deus para mim e para a sua vida. Eu vou direto ao assunto hoje, tá? Nós somos muito bons para aprender e melhores ainda para se desviar, para esquecer, para errar, para já se achar bom o suficiente, né? Deixa eu te contar a história. Lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo ele vai até lá, ele prega o evangelho. Ele ensina sobre a graça, ele ensina sobre o evangelho. Todo mundo começa a andar bonitinho, certinho, caminhando sobre a graça, caminhando sobre o que era realmente o cristianismo. Aquilo que o Senhor tinha ensinado, aquilo que Paulo repassou. E eles continuaram, né, a caminhada. Só que o apóstolo Paulo, ele não ficou ali. E ao ele sair, sabe, quando o pai sai de casa e fala assim, o pai e a mãe tá em casa, né, faz aquela festa. Quando o líder não está ali e começa a ouvir outras coisas e fazer outras coisas, aquele povo foi rapidamente seduzidos por outras doutrinas, por outras coisas do tipo circuncisão. Sendo que a gente sabe que no evangelho a gente não se circuncisa. A gente não vive debaixo da lei, mas a gente vive debaixo da graça. Jesus não veio para nos tornar judeus. Ele veio para nos tornar filhos de Deus. Então ele não veio para que a gente passasse a ser israelitas, para que a gente viesse a viver debaixo das normas, costumes que eles vivem. Mas sim nos chamou para viver de acordo com o que Cristo deixou. O evangelho ao qual ele nos ensinou para que venhamos caminhar sobre ele. E o apóstolo Paulo, ao ficar sabendo de tudo isso, que aquele povo já estava se corrompendo em outros costumes e outras ideias, e indo para um lado que não era o lado sólido do evangelho. Ele escreve uma carta para os Gálatas com uma relembrança do verdadeiro motivo. O que realmente é seguir a Cristo. O que realmente eles foram chamados para viver. O propósito deles. Isso é necessário para nós porque muitas das vezes entramos em ritos e nos moldamos, passamos a ser escravos de normas, de coisas que não é nem o que o evangelho nos chamou para viver. Não é nem o que o Pai quer. Às vezes também nos acostumamos tanto com a liturgia que achamos que já podemos caminhar sozinhos e acabamos nos desviando do caminho. Então, em Gálatas 5, né, o apóstolo Paulo ele chama essas pessoas para o verdadeiro motivo. O que trouxe elas até ali? O que realmente é importante? Eu convido a vocês a ler Gálatas inteiro, meditar nele inteiro, porque ele é perfeito. Mas, depois dá uma olhadinha no capítulo 5, que eu não vou me prolongar muito, lendo muito aqui. Capítulo 5, eu estou lendo na minha Bíblia a mensagem, que ela é bem clara, vai dizendo assim: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceite sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade de Cristo, que Cristo conquistou com sofrimento, acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês.
Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto a obrigações religiosas significa alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo, a fé expressa em amor. Peraí, aquele truque, né? Vamos lá. Vocês estavam correndo muito bem. Que os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pense que isso é significante. Basta um pouquinho de fermento para levantar uma grande continha de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas o que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentam o juízo divino. Saiba que o boato de que continua a pregar a circuncisão, como, né, ele vai falando, é um boato, né, que como se Paulo tivesse continuado a pregar algo que ele não pregava. A gente precisa ter cuidado de regras e sistemas que nos aprisionam e nos afasta do sacrifício que foi feito por Cristo. Anula todo o sacrifício dele que nos chamou para uma liberdade. Para andar, a gente precisa andar em fé e em amor. O Senhor nos chama para uma liberdade e a gente acaba preso por sistemas humanos a qual Cristo nunca falou sobre isso, a qual ele nunca nos colocou. Por isso a importância de você conhecer a palavra, essa importância de você andar com o Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo. Não é que as pessoas façam por mal e não é que você se coloque nessa posição por mal. Mas às vezes por acharmos que podemos, que vai ficar melhor, que é melhor dessa forma, que é o mais certo dessa forma. Eu uma vez, uma pessoa falou assim pra mim, não é melhor ensinar, aprisionar numa religião e depois ensinar liberdade? Eu falei, por que eu teria dois trabalhos? Eu preciso ensinar a pessoa a andar em liberdade, porque Cristo conquistou essa liberdade para nós na cruz. Então como que eu vou aprisionar alguém que Deus libertou? Com os meus sistemas, com as minhas regras, com aquilo que eu acho, ou com aquilo que eu penso, sendo que o meu único dever é instruir na palavra, é aproximá-los de Cristo. O que eu tenho muito claro que eu preciso aproximar todo mundo do Espírito Santo, porque é Ele que ensina todas as coisas, é Ele que testifica todas as coisas, é Ele que esclarece. Jesus já vai dizendo lá entre João 14 até o 17, é lindo de ler, né? Porque 17 encerra com a oração de Jesus. A gente vê o coração de Jesus para o Pai. E quando a gente olha tudo isso, a gente vai olhando como que Cristo faz, qual foi a liberdade que Ele nos chamou. Sabe, andar com Ele é andar no cristianismo, é andar segundo aquilo que Ele determinou para a nossa vida. O que Ele preparou para nós. E a gente não pode se escravizar. Muitos querem ser escravos. Muitos preferem, assim, me escraviza porque é mais fácil de eu cumprir as regras sendo escravizado do que eu tendo a consciência que eu tenho a liberdade de escolha. Porque uma vez aprisionada, a pessoa vai falar assim, mas eu faço porque me mandaram fazer. Eu faço porque a regra está aqui. Eu faço porque eu tenho que me colocar nessa situação. Porque é mais fácil para aquelas pessoas que não sabem fazer escolhas. Então ela prefere que o outro escolha por ela. Mas a gente precisa tomar nossa escolha, por isso que fomos libertos por Cristo. Então, naquela época, eles vão se circuncidando para não ter brigas, para não enfrentar algumas, desconforto, alguns gigantes que se levantavam. Mas o apóstolo Paulo vai dizendo assim, enfrenta aquilo que está querendo te aprisionar de novo. Enfrenta, fala que não. Não, Cristo não me chamou. Talvez eles iam ser levados à morte. Mas era o preço a se pagar.
Então a gente não pode ceder para os nossos medos de ficar escravo ou se colocar em algumas situações só para não trazer desconforto para o outro, só para não trazer desconforto para a posição do outro. Então me molda isso aqui, não. Aí você está anulando o sacrifício de Cristo, aí você está escolhendo viver as normas, as regras do outro, se colocando à disposição do outro e não vivendo para Cristo. Aí você vai enfrentar o juízo de Cristo. É melhor você enfrentar o homem do que o juízo de Cristo. Então nós somos muito bons para ser libertos e até começar a caminhar um pouquinho. Mas basta, né, uma opressão, basta um opositor se colocar diante de você, que você volta atrás, que você se rende a ele, para não trazer desconforto, para não perecer, para não sentir dor. Não. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Não foi isso que ele conquistou para mim e para você naquela cruz. E hoje, como eu falei no início, era um relembrar. É um relembrar que você foi liberto. Para viver para Cristo. Para viver pela fé e pelo amor. Sabe? Para manifestar isso. Você foi comprado a preço de sangue. Sangue do próprio Filho de Deus. Que passou tudo o que passou para que nós tivéssemos essa liberdade. E o que você está fazendo com essa liberdade? Você está se auto-escravizando novamente, anulando todo o sacrifício de Cristo pela sua vida por conta de normas. Verônica, você está ensinando a ser rebelde? Nunca, jamais, porque Cristo não é rebelde. Eu estou falando sobre coisas que não condiz com o Evangelho. Porque se você é um bom leitor, uma boa leitora da palavra do Senhor, você sabe o que é princípios, você sabe o que vai agradar ao Senhor. E se você primeiro lê a Bíblia, anda com o Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te falar. Só que muitas das vezes você sabe que aquilo não condiz com Jesus. Você sabe que é abusivo. Você sabe que não condiz com a palavra. Você sabe que aquilo ali não é nem de longe o Evangelho de Cristo. Mas você está se colocando nesse lugar porque você não quer enfrentar o opositor. Você não quer enfrentar o que você precisa enfrentar para não estar nesse lugar. O espírito de covardia, ele tem que sair da sua vida. E você precisa se posicionar. Precisa realmente escolher, sabe, estar debaixo de uma liderança que honre o Evangelho, que honre a palavra do Senhor, que caminhe sobre a palavra do Senhor. Você foi chamado para liberdade, sabe? Com livre-arbítrio. Por isso que eles se lascaram todo. E eles ficaram até pedindo. Eu preferia estar lá sendo escravizado. Porque a mente era de escravo. A nossa mente, ela era escravizada pelo pecado. Ela era escravizada, sabe? Pelo egoísmo. Ela era escravizada pelo orgulho, pela soberba. Ela era escravizada porque logo mais, um pouquinho mais os versículos à frente, o apóstolo Paulo ele vai dizendo de que quem é governado pelo Espírito, ele manifesta as obras do Espírito, mas quem é governado pela carne, manifesta as obras da carne. Então, se você for liberto, você é, é ministrado pela obra do Espírito. Então, quando eu tô sendo eu fui liberta e eu ando com o Espírito, eu manifesto as obras do Espírito, manifesto as obras da carne. Mas uma vez que eu fui liberto e manifesto as obras da carne, porque ainda estou preso à minha carne, ainda estou com a minha mente escravizada, me dominando. E eu preciso ser liberto dessa mente. Mas eu não fui liberto por Cristo, sim, mas você se colocou novamente nessa posição. Então começa a buscar a liberdade. Começa a mudar nas suas atitudes, nos seus atos, a revelar quem está te governando, quem está te guiando. Porque a gente começa muito bem quando é encontrado por Cristo e vive a liberdade com Ele. A gente começa muito bem. Mas um pouquinho mais lá na frente, não há condenação para aqueles que andam seguido pelo Espírito Santo. Não há.
Não há. Ele está debaixo do governo do Espírito Santo, mas aqueles que andam debaixo da sua própria carne, ele já está se autocondenando. Então, hoje eu quero te lembrar, e eu quero que você reflita. Você está, depois de ser liberto, você está se auto-escravizando por talvez se colocar em lugares ao qual você não quer se posicionar para não trazer desconforto para você. Você está se auto-escravizando porque você está dando, sabe, sendo guiado pela tua carne, pelos teus desejos, pelas suas vontades e não se submetendo ao Espírito Santo que te libertou para viver, sabe? Ah, Verônica, então tem que ser escravizado pelo Espírito Santo? Não. Ele não te escraviza. Ele te aponta o caminho, você faz a sua escolha. Ele te libertou e ele te empodera para não viver mais sobre a sua carne. Ele te encoraja a não viver mais a sua carne. Ele não te obriga, porque se ele te obrigasse, você não estaria fazendo. Você não voltaria. E é muito fácil. No começo, a gente chega diante do Senhor, é fácil a gente viver essa liberdade, parar de praticar algumas coisas que é ruins. Mas o passar dos anos, talvez você já se sinta tão santo, tão bom, tão, eu não careço, eu sou bom. Engano de Satanás, porque a gente sempre vai ser ruim. Bom é o Espírito que habita em nós. E você acaba naturalmente voltando à velha criatura, a fazer os velhos atos, a viver como escravo. Só que hoje eu tô aqui como Paulo esteve pro povo de Gálatas, falando, ei, para. Por quê? Por que você tá se permitindo isso? Por que tá voltando a se sujar se uma vez que você foi limpo? Por quê? O motivo que te trouxe aqui. O motivo que te libertou, aquele que te lavou, aquele que te limpou, é aquele que tem te dado vida e tem te dado liberdade. Para agora e volte a ser guiado pelo Espírito Santo. Para agora de achar que já é alguma coisa, que já sabe andar sozinho e volte a ser guiado pelo Espírito Santo. Volte para o governo, não existe outro evangelho a não ser guiado pelo Espírito Santo e viver pelo Espírito. Não existe outro caminho a não ser o caminho que Cristo conquistou. Nada que possam te apresentar pode ocupar aquilo que ele conquistou para você. Então, volte. Se por um acaso você se auto-escravizou novamente, que você seja liberto hoje pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo poder dessa palavra que está sendo liberada sobre a sua vida de liberdade para voltar para o trilho certo, para o caminho certo, para ouvir e obedecer a voz do Espírito, para que o Espírito cresça e manifeste sobre a sua vida todo o fruto que nele tem. E não mais as suas vontades, a obra da sua carne, o seu querer. Não. Nós somos rápidos para nos, desviar do caminho, a voltar às velhas práticas. Mas hoje eu quero trazer sua memória. Elas não valem a pena. Seja guiado pelo Espírito. Volte para o Evangelho que foi te ensinado. Volte para o Evangelho que te libertou. Volte para o Evangelho que Cristo conquistou na cruz por mim, por você. A caminhar pela graça. Não tenha medo do seu opositor, enfrente ele. Mas continue na posição daqueles que foram libertos, daqueles que foram salvos e foram chamados por Deus para viver os seus desígnios, seu propósito. Toma posse dessa palavra e volte pro trilho. Volte. Volte a viver como liberto. Sua mente não é escrava, nem de você mesmo e nem do seu opositor. Ela é liberta por Cristo. Toma posse dessa palavra. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.